A minha infância foi uma infância, aliás, a minha vida foi uma vida muito maluca. Eu divido ela em vários momentos, né? Quando eu conto sobre como foi essa trajetória, muitas pessoas até se admiram, porque quem me conhece hoje, da forma como eu sou, como eu faço minhas coisas, não tem ideia de como foi o começo da minha vida. Eu morei muito tempo da minha vida, quando criança, na roça. Eu sou aquele menino de sítio, mas eu sempre gosto de frisar que não um sítio como você tem hoje, né? Você vai hoje no sítio, as casas têm internet e tal. Não, não. Eu sou daquele sítio que não tinha água encanada. No poço. Isso, no poço, que o banheiro era aquela casinha lá no fundo do quintal. É latrina? Como Privada, a gente privada. chamava, né? Privada. Era aquela casinha, um buraco no chão. Você ia lá, você olhava lá no buraco lá embaixo, as baratas tudo correndo pra lá e pra cá. E trabalhei na roça, né? Com enxada. Então eu vivi essa realidade até os meus 16 anos. Eu trabalhei na roça. Nunca tinha ouvido falar em teatro, nunca tinha ouvido falar em arte, cultura, né? Porque era uma época, eu sou da época que não existia internet, né? O contato que a gente tinha com essas questões era só livro na escola, alguma coisa na televisão, e ainda a televisão no sítio pegava um canal só, né? E ainda chuviscado, né? A gente fala chuviscado, aquela imagem que você não... Sim, o HF. A antena era num bambu, e aí fica roda pra lá, roda pra cá. Tá bom? Isso, exatamente. O rádio não tinha nem o FM, né? Era só M. Então... Vira. Então, essa foi a minha criação. A coisa começou a mudar um pouco quando eu na escola, eu comecei a perceber umas coisas assim. Eu sempre fui muito tímido, extremamente tímido, mas muito. Pensa aquele menino, né, que não consegue se comunicar, tinha uma dificuldade enorme para isso. Só que, por outro lado, eu queria participar das coisas. Então, vou te dar um exemplo. Eu estudava na escola e era uma época que toda sexta-feira tinha um momento de hastear a bandeira. Então, a gente ia para o pátio, todas as turmas, ficava em fila, cantava o hino nacional e hasteava a bandeira. Quem que hasteava a bandeira? Sempre era um aluno do 4º ano, que ia lá e puxava a cordinha. Puxava a cordinha. O sonho da minha vida era chegar no 4º ano para ir puxar a cordinha. Então, eu queria estar ali. Então, com toda a minha timidez, eu queria estar ali. Então, tinha gincana, era uma época que as escolas faziam gincana. Aliás, se tiver alguém de escola ouvindo a gente aí, volta a gincana. Gincana é sensacional. Sensacional. Né? E eu estava sempre envolvido, precisava ler um poema. Eu ia lá ler o poema. Então, eu tinha essa coisa de querer, mas eu era tímido. Quando eu entrei no ensino médio, eu morava já no Mato Grosso, bem longe daqui, quase divisa com a Bolívia lá. Gente, longe. Muito longe. Uma cidade chamada Figueirópolis do Oeste. Fica perto de Cáceres, Mirassol do Oeste. Eu acho que é norte do Mato Grosso. Eu comecei a me destacar um pouco mais nessa coisa. Aí eu comecei a dar aula também. Não de teatro. Aula que era assim, lá na cidade. Era uma cidadezinha muito, muito pequena. E eles faziam assim, um esquema assim, a prefeitura da cidadezinha. Eles iam na escola, no ensino médio, via aqueles alunos que tinham uma condição, eles contratavam e você ia dar aula no sítio. Eu dei aula, meu primeiro registro em carteira de trabalho foi da prefeitura de Figueirópolis do Oeste como professor. Eu tinha 16 anos e dava aula no sítio, numa escola que tinha uma sala só. Para toda... De 1ª a 4ª série. Então, uma fileira de aluno era do 1º ano, outra do 2º, e tinha 2 lousas que eu dividi em 4 e dava aula. Eu dei aula Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Pedro estudou assim. Você passa uma atividade na lousa para uma copiar, enquanto a outra está fazendo não sei o quê, e você está tomando fazendo um ditado com o outro, e era alfabetização. E eu estava no ensino médio. Então, foi uma experiência maravilhosa. As crianças faziam a merenda, então tinha um fogão a lenha, as crianças acendiam o fogão a lenha, aí vinha umas latas dessas de 18 litros com almôndega. Então, as meninas faziam o arroz e a mistura era almôndega. Eles mesmos faziam.
todo dia eu ia embora para casa, eu morava 8 quilômetros dessa escola, eu ia de bicicleta. Todo dia eu voltava para casa ou com uma dúzia de ovo caipira, ou Que os uma pais laranja que os levavam. pais mandavam. Foi isso.